Agora, as conversas de Maria João Avilés na Capela do Rato e Deus em Nós trará alguns nomes que são também experiências de igreja e sensibilidades perante o fenómeno religioso. Maria João Avilés, muito obrigado por estar aqui entre nós. Eu é que agradeço. Bom dia. Que conversas são estas que começam já mais logo? Estas conversas vêm na sequência de outras que eu tinha feito a pedido do agora Cardeal Tolentino, que esteve na Capela do Rato e conversávamos bastante e colaborávamos um pouco. E um dia ele propôs-me fazer uma série de conversas que tivessem, de algum modo, uma aproximação a Deus, Deus lá dentro, Deus presente, e fizemos. E não correu mal. E o padre António Martins, que é agora o capelão da Capela do Rato, sugeriu-me fazer uma reedição, se quiser, ou uma continuação. E então escolhi pessoas, por acaso, um pouco mais novas e que as pessoas conhecem. E porquê? Porque se em casa do Pai há muitas moradas, Deus também tem muitas formas de falar connosco. Imensas, através de um sinal, de um murmúrio, de uma provação, de uma surpresa. Mas era interessante saber como é que nós falamos com Deus, como é que nós trazemos Deus em nós. E depois pareceu-me que era interessante, talvez ainda mais, saber como é que as pessoas que têm visibilidade pública, que estão expostas, que a pessoa da rua conhece, ou admira, ou não admira, mas que são, publicamente também, têm uma ligação a Deus, são católicas ou não são praticantes, mas Deus está presente nelas, como é que elas sinalizam essa presença de Deus nelas, e se até se querem sinalizar. Por exemplo, é-me interessante saber e partilhar esse saber com as pessoas, se elas acolherem ao nosso convite do Padre António Martins e meu, se houver a graça de uma inspiração, como é que um músico transmite, e o que transmite é tocado por Deus ou é independente de Deus? A fé pode iluminar a criação ou pode atrapalhá-la? E pela Capela do Rato vão passar estas sensibilidades, porque vão ter artistas, músicos, sim, jornalistas, como é hoje o caso. Exatamente, como é o caso. Hoje vai ser o jornalista e meu colega, e de quem eu gosto muito, o Sebastião Bugalho, que ocupa muito o ecrã e que agora até escreve no Semanário Expresso, portanto está duplamente presente no espaço público e que se afirma católico. E no outro dia até disse uma coisa muito interessante: quando é que desliga o telemóvel? Ele disse, quando isto e na missa. E o que eu achei duplamente interessante, porque tocam muitos telemóveis na missa. Mas, portanto, é uma pessoa que pode transmitir, se há uma responsabilidade, se ele pensa, eu posso de alguma maneira, não é ser exemplar, nem beato, não é nada disso. É se há uma responsabilidade por se acreditar num Deus, por tentar cumprir os mandamentos, por gostar de fazer parte do rebanho de Deus. Era isso que eu procurava saber. E também vou ter uma pintora, que é a Hilda David, que eu nem sequer sei se é católica praticante, mas que é uma pessoa tocada por Deus e que tem uma pintura muito bonita na própria Capela do Rato. Depois vou ter uma pessoa que eu considero talvez quase um sobredotado, que é o músico Martim Sousa Tavares, filho da Laurinda Alves, que é uma pessoa muito conhecida, e do jornalista Miguel Sousa Tavares, meu colega. E o Martim tem que ser tocado por uma graça, que eu lhe vou perguntar se tem alguma coisa a ver com Deus, se é o transcendente, como é que se toca, como é que ele se relaciona com o sagrado, quando ele está a reger uma missa de Bach, ou de Handel, ou de Beethoven, que estão plenas de Deus lá dentro. Ele próprio a reger está cheio de Deus ou não pensa nisso? Como é que ele caracteriza esse passar quase para a transcendência, que é reger uma obra, como são, por exemplo, essas missas?
E depois também ainda vou ter, posso dizer ainda... Sim, claro. Eu queria só dizer que o Martim Sousa Tavares, isto é às quartas-feiras às 19 horas, 4 quartas-feiras de novembro, mas o Martim, por causa justamente de reger 2 orquestras, uma em Idenha Nova, outra no Algarve, teve uma coisa importante e é dia 20 de novembro e não 22. Claro. Mas depois vou levar também, a propósito das esplendorosas jornadas a que o país assistiu, e penso que muito mais que o país, as Jornadas Mundiais da Juventude, eu vou levar 2 pessoas que estiveram diretamente, que têm Deus dentro delas e que estiveram diretamente relacionadas com as jornadas, que é a Matilde Trocato, que, por exemplo, ensinou aquela via sacra extraordinária, trouxe a liturgia para os dias de hoje, fez uma obra de arte inserida naquilo que se vê em palcos e em óperas só que lá está, tinha Deus lá dentro. E portanto eu achei que era interessante porque há ainda coisas a saber sobre os bastidores das jornadas. E o David Lopes, que é um gestor muito conhecido e que agora acabou de publicar um livro sobre o Japão, mas que foi o representante da Câmara nas jornadas e que teve a ver nos bastidores com que tudo aquilo que correu tão bem, corresse tão bem. E é muito inspirador para aqueles que irão participar também a assistir, não é? É muito inspirador. Espero, isso é a minha perceber como é que os outros experienciam esta sensibilidade pelo transcendente, não é? Exatamente, mas foi isso, é exatamente isso. Está a perceber muito bem o que é que eu estou a querer fazer, porque foi exatamente isso que me mobilizou ou que me desafiou a como é que os outros vivem Deus e como é que os outros que são públicos, portanto há uma responsabilidade, a gente não está de qualquer maneira numa televisão, não entra em casa de qualquer pessoa de qualquer maneira, não rege uma orquestra de qualquer maneira, não joga futebol de qualquer maneira. Como é que uma pessoa que é considerada muito boa naquilo que faz e se gosta ou se quer ou se precisa de ter Deus dentro dela e ter uma relação com o transcendente, exprime ou não exprime. É exatamente isso que eu gostaria de ser capaz de transmitir. E todos eles trazem uma vivência de espiritualidade, de fé, cada um à sua maneira, na sua intensidade, mas num mundo que é muito nosso, no meio urbano. Exatamente, é a cidade contemporânea. Exato. Isso é outro aspecto que me interessa muito, é na cidade contemporânea, urbana, na comunidade estressada e neste momento aflitíssima e dolorosa e magoada com aquilo a que assistimos, quer na Ucrânia, quer no conflito do Médio Oriente, ou seja, 2 chagas tremendas, abertas diante dos nossos olhos a cada minuto. Como é que essas pessoas com vidas difíceis, e sabemos que são vidas difíceis, que os ordenados não chegam ao fim do mês, que há preocupações, que as mulheres têm uma vida pesada porque têm os filhos e o seu trabalho e a sua casa, como é que tudo isso se articula com Deus e com Deus lá dentro? E se a dificuldade aproxima ou afasta de Deus, ou há a tentação de afastar de Deus quando uma pessoa está perdida na sua própria, na solidão, no seu sofrimento, como é que isso tudo é? Vamos lá ver se eu sou capaz. Não, será certamente isso. E o que eles disserem, vão dizer também, de certeza, será muito inspirador e muito enriquecedor, particularmente para a forma como cada um também cria espaço para Deus dentro de si mesmo. Exatamente, criar espaço para Deus, exatamente. Exatamente. A entrada é livre, é às 19 horas. Às 19 horas, que é para não ser a seguir ao jantar, que as pessoas têm mais preguiça de sair de casa e se chover ainda mais, e portanto às 19 horas até atrevo-me a dizer que poderá ser um fim de tarde agradável, interessante, inteligente, quem sabe a pessoa vir com alguma sementezinha, eu gostava muito. Muito bem, Maria João. Olha, confio, sabem quem? No Divino Espírito Santo. É a única, enfim, não vou dizer pessoa, é a única coisa que me pode, entre aspas, ajudar a fazer isso menos mal é o Divino Espírito Santo. Muito bem, muito obrigado, Maria João. Olha, eu é que agradeço.